Desde a sua criação em 2009, o programa Minha Casa Minha Vida já financiou mais de 8.400.000 unidades habitacionais em todo o Brasil. Promovido pelo governo federal, ele busca garantir moradia digna para famílias de diferentes faixas de renda. Ano passado, o Minha Casa Minha Vida registrou um recorde de 698.000 unidades habitacionais financiadas. A atual gestão do presidente Lula tem como meta alcançar 2 milhões de unidades contratadas até o ano de 2026. Mas apesar dos números exitosos, o programa enfrenta críticas e são apontadas algumas distorções. Recentemente, duas comissões aqui da Câmara, a de Desenvolvimento Urbano e a de Desenvolvimento Econômico, realizaram audiências públicas para tratar de mudanças e aprimoramentos no programa. Eu sou William França e neste Câmara Debate eu recebo o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, e Zé Neto, do PT da Bahia, ambos autores das propostas de reuniões para discutir o Minha Casa Minha Vida. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. É um programa exitoso, não há dúvidas, mas tem sempre que fazer alguma correção, não é isso? Eu vou começar com o deputado Hildo Rocha. O senhor está em seu terceiro mandato aqui na Casa. O senhor é integrante entre várias comissões da Comissão de Desenvolvimento Urbano e o autor da solicitação da audiência pública que buscou discutir propostas de alteração no Minha Casa Minha Vida. Seja bem-vindo ao Câmara Debate. Quais são essas propostas que o senhor está analisando lá na comissão que o senhor pertence? Muito obrigado pelo convite, William, direção da TV Câmara, participar desse debate junto com o Zé Neto, que também conhece muito a respeito desse tema, que é a habitação popular. Nós fomos designados pelo presidente da comissão, deputado Yuri do Paredão, para relatar várias matérias do Minha Casa Minha Vida. São 6 projetos de leis que eu estou relatando que modificam o Minha Casa Minha Vida. Talvez ele tenha me escolhido por eu ter participado do Ministério das Cidades como secretário executivo durante 1 ano e 5 meses. Fui secretário executivo do Ministério da Cidade já na gestão do presidente Lula. E essas propostas legislativas, elas melhoram, sem dúvida nenhuma, o programa. É assim que funciona. O programa é muito bom, o programa que foi reinstalado, reintroduzido no Brasil com a gestão do presidente Lula a partir de 2023, já tendo entregue até agora 1,5 milhão de habitações, sendo que a meta é 2 milhões de habitação. A meta até 2026 é de 2 milhões de habitações. Já construiu 1,5 milhão de moradias. Acredito que ele vai aumentar a meta para algo em torno de 3 milhões. É o melhor programa habitacional hoje do mundo e o maior programa habitacional do mundo, porque pega recursos da União e recursos do FGTS e agora complementou mais com recursos do Fundo do Pré-Sal para atender justamente uma fatia da sociedade que não era atendida, que é a classe média. Quem ganha acima de 8.600 até 12 mil também vai ser abarcado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mas a proposta que apareceu lá na CDU, uma delas, que foi a mais debatida, foi a que estabelece que 50% do recurso do FAR, que é um dos fundos existentes dentro do Minha Casa Minha Vida, seja utilizado para locação social. E isso que foi debatido com muita força, porque entenderam os que ali estiveram, inclusive o secretário nacional de habitação, que é o Augusto, de que o valor é exagerado para atender essa modalidade. A gente volta nesse tema já já. Eu quero ouvir o seu colega, deputado Zé Neto, que integra várias comissões na casa, mas neste caso aqui, no nosso tema de hoje, é a Comissão de Desenvolvimento Econômico que o trouxe aqui, porque ele é autor também de um requerimento para uma audiência pública que discutiu a ampliação das faixas de renda para contemplação no projeto Minha Casa Minha Vida e a criação de espaços para formação técnica e profissional nos conjuntos habitacionais. Bem-vindo ao programa e o que é essa sua proposta, por favor? Primeiro, uma satisfação grande, mais uma vez, estar aqui na TV Câmara, essa TV que tem um papel importantíssimo na formação da opinião brasileira, do povo, da população brasileira. Obrigado. E dizer a vocês que, como tudo na vida,
em movimento, precisamos de fazer o quê? De adequar esses movimentos às suas novas realidades. O Minha Casa Minha Vida é o maior projeto de habitação do mundo. Você falou os números ali. Se você colocar 8 milhões de unidades, quando bota todas as faixas, você multiplica isso por 5, vai dar 40 milhões de pessoas, que é quem diretamente é praticamente abarcado por esse projeto. Se você botar por 4, 8, 8, 16, 16, 32 milhões de pessoas, então é uma parte significativa da população brasileira, que é 200 e poucos milhões. E de baixa renda, né? É um nicho claro, bastante específico, né? Então, o que eu quero dizer é que é um projeto importante para a vida das pessoas, mas também para a nossa economia. 56% de tudo que está sendo construído no Brasil em habitação é do Minha Casa Minha Vida. Hildo, 60% do que está sendo construído em São Paulo, que é o estado carro-chefe da economia do nosso país, é do Minha Casa Minha Vida. Então, além de proporcionar habitação, ele gera empregos na sua fase de preparação, não é isso? E com um detalhe, que é muito importante se levantar esse detalhe. Cada R$1 que você coloca no Minha Casa Minha Vida sem a prestação, ele retorna em dividendos, em impostos, em tarifas, enfim, para os cofres públicos 1,26, juntando o Minha Casa Minha Vida 1 e 2. Por que isso? Porque ele dá velocidade na economia. A construção civil, o dinheiro que você investe na construção civil, ele é um dinheiro de investimento que gera emprego, gera renda, gera essa movimentação na economia fundamental para que o Brasil possa, inclusive, aquecer novamente. E uma das áreas que foi mais sofridas historicamente com aquelas montagens que fizeram no passado com relação à engenharia, que sempre foi e agora retoma essa dimensão, um grande alavancador de desenvolvimento no Brasil. E o meu projeto, que você perguntou, queria saber sobre o seu projeto. O que é que tem no projeto? O Minha Casa Minha Vida, a cultura de condomínios não deu tão certo na classe D e E. Essa é uma realidade. Aí você constrói um condomínio para uma classe D e E, pega pessoas de diversas situações difíceis da vida e colocam juntas essas pessoas. A experiência que nós temos é que não deu tão certo. Então, o poder público municipal, estadual, federal, nós todos temos que nos abraçar para entender que esse segundo tempo do Minha Casa Minha Vida não é só a casa, é a construção da comunidade. Precisa de transporte, precisa de posto de saúde, precisa de creche. Inclusive, tem uma grande mudança que eu quero parabenizar a Caixa Econômica, parabenizar o Ministério das Cidades, que o ministro Jader faz um ótimo trabalho, que é o fato de que agora todos os que são liberados ou que para os municípios construírem, não tem mais aquela coisa, você bota o Minha Casa Minha Vida e o município vem depois. Não. Agora mudou, exatamente pela vivência que nós temos, que o governo teve com o projeto. Só libera o projeto se já estiver o equipamento lá. Por quê? Esse equipamento a gente fala, são escolas, postos de saúde, pontos de ônibus, calçamento e acesso, né? Gente, e o cuidado interno desses condomínios e conjuntos. Sabe por quê? Por exemplo, eu visitei há pouco tempo muitas unidades, muitos condomínios e conjuntos. As casas de lixo, é uma coisa simples, né? A gente fazia, né? Tá falando de casa de lixo, o que é a casa de lixo? É onde os moradores botam lixo de suas casas. Esses espaços, na maioria dos que eu fui, destruídos. Imagina, as associações ocupadas ou por bares ou por igrejas. Os espaços de esporte, muitos deles também foram dilapidados. Então o poder público tem que tentar, agora nós estamos fazendo esse debate, de chegar para fazer essa resolução, e isso tem que ser uma coisa conjunta, e os novos empreendimentos, a gente já prevê que tenha câmara de segurança, que tenha esses espaços públicos de convivência adequados e que tenha um espaço também para os jovens serem formados com cursos, as meninas, os meninos, até as senhoras também que estão no conjunto e nos condomínios, para poder ter essa ocupação e ter essa valoração como comunidade. A gente volta já para o senhor detalhar um pouco melhor mas eu quero aproveitar a presença do deputado. O senhor foi do Ministério das Cidades e o deputado Zé Neto levantou um ponto importante, que era uma crítica de que se construíam os conjuntos habitacionais muitas vezes muito distantes, em áreas grandes até, mas completamente deslocadas ou afastadas dos centros urbanos,
e as pessoas eram meio que jogadas lá, um termo muito forte, mas assim, meio que jogadas, e depois é que se criavam condições para que se integrassem às cidades. Essa mudança o senhor considera também importante, assim como o seu colega? Essa proposta do Zé Neto, ela vem muito bem a calhar com esse novo programa Minha Casa Minha Vida. Porque o novo programa Minha Casa Minha Vida, ele não faz com que se centrifugue a classe mais pobre dos municípios para as periferias das periferias, não é nem para a periferia, as periferias das periferias. É o que acontecia, como disse aqui o deputado Zé Neto muito bem. Então, agora tem que ter lá próximo, até 1,5 km em linha reta do empreendimento, tem que ter uma escola, creche, comércio, tem que ter o comércio, tem que ter ponto de ônibus, tem que ter o CRAS para a pessoa que precise de atendimento à saúde, e também a unidade básica de saúde. Tanto as pessoas precisam da assistência social como da saúde, ter acesso àqueles serviços próximo aonde serão construídas as moradias. Então, isso foi solucionado. Logicamente que a ideia aqui do Zé Neto vem aperfeiçoar mais ainda a proposta. Cada vez mais vai se aperfeiçoando. Às vezes não tem aumento a despesa. Vão se descobrindo falhas ou problemas e vai se corrigindo, não é isso? Corrigiu muito. Hoje não tem nenhum lugar do mundo, lhe digo com toda sinceridade, porque eu sou estudioso do assunto, não existe nenhum lugar do mundo, nem na Europa, nem na América do Norte, nem na Ásia, não tem um programa parecido com esse do Minha Casa Minha Vida, que é um programa criado pelo presidente Lula lá atrás, e ao ver que tinha que ter essas correções, quando ele voltou agora no seu 3º mandato, ele já corrigiu o que ele tinha feito no 2º, ele já corrigiu nesse 3º mandato. Só aproveitando, dentro dos projetos que o senhor está relatando, tem um que me chamou a atenção, que prevê uma revisão no isolamento térmico. Inclusive a construção está sendo debatida, né? Não só a convivência, mas a instalação em si. Exatamente. Essa preocupação do deputado que apresentou essa proposta já foi atendida, inclusive, nas modificações das edificações que estão sendo construídas. Antigamente você não construía com laje. Hoje você já é obrigado a construir as habitações com laje no teto, o que faz com que você evite que o clima altere a vida das pessoas dentro da casa. A própria laje já faz essa defesa. Esse isolamento térmico e também o acústico. Então, boa parte da preocupação do deputado que apresentou essa proposta já foi atendida nas novas especificações que foram criadas no governo do presidente Lula para o novo Minha Casa Minha Vida. Portanto, essa questão da proteção do clima, do frio ou do calor e também do som já foi atendido nas novas especificações. Deputado Zé Neto, exemplos como esse de ajustes finos, mas muito importantes, tornam as pessoas mais bem acomodadas em casa e podem também contribuir para essa redução desses problemas que o senhor identificou, porque são pessoas que vêm, às vezes, com situações de vida bastante complicadas e uma coisa pequena pode transformar num grande problema, não é isso? A cultura de condomínio não deu tão certo, não estou dizendo que não deu certo de forma nenhuma, em alguns lugares pegaram, e na maioria dos casos a gente viu problemas. Até porque o custo, por exemplo, para você pintar um prédio. A questão do condomínio, eles fazem por prédio, eles não fazem geral. E a caixa de lixo geral, quando quebra? E a associação geral, quando invadem? E a quadra, como faz? Que não é barato a manutenção de uma quadra. Não é barato a parte de uma estruturação de uma quadra. E olha que tem condomínios aí que já tem 15 anos. Então, a gente tem que... Tudo isso foi sendo corrigido. Por exemplo, hoje, se você for analisar, ele colocou uma coisa importante, a questão da acústica. Lá atrás, Dilma também colocou, era entregue no começo sem piso, já colocou piso. Era entregue os banheiros sem azulejo, já tem azulejo. As varandas também já foram introduzidas. E uma coisa interessante, lá na minha cidade, por exemplo, Feira de Santana, lá em Feira de Santana, é uma das cidades que mais tem Minha Casa Minha Vida no Brasil. Hoje já está chegando a mais de 70 mil unidades, quando junta o 2 e o 1, e agora já tem o 3. Então, é um investimento, é uma cidade dentro de outra cidade. Agora, tinham empreendimentos que tinham 1.500 casas, 1.000 casas. Se você pensar no empreendimento de 1.000 casas, são no mínimo 4.000 pessoas. É uma pequena cidade. E essa pequena cidade tinha as estruturas adequadas,
Os municípios chegaram, como lá na minha cidade, por exemplo, o município não chegou com a prestação que deveria. Então, hoje, os condomínios, no máximo, se eu não me engano, chegam no máximo a 400 unidades. E a média são 200 unidades divididas. Então, esse ajuste também. Exatamente, porque você vai ter condição de ter um atendimento melhor. Aí você vai construir uma creche, vai dar mais certo. Você vai construir um espaço de preparação para os nossos jovens, vai dar mais certo. Você vai fazer um aferimento com câmaras para poder dar mais segurança, como já tem lá um empreendimento. Inclusive, eu trouxe de minha cidade uma construtora que foi considerada uma das construtoras que melhor construiu Minha Casa Minha Vida no Brasil. E lá a gente, o Ministério Público chamou essa construtora para conversar sobre essa necessidade de ter esses equipamentos para dar melhor condição da instalação da comunidade. E aí o que acontece? Essa comunidade tem hoje um empreendimento com câmaras, com creche, com espaço de lazer, com área de convivência. Então vai dar muito mais condição. Se sente mais confortável. Exato. E mais ajustado ao... Isso que a gente quer que se torne lei, que todos os conjuntos também possam ter essas mesmas condições, mas integrando o município, Estado e União, numa compreensão de que você só constrói uma comunidade adequada quando você tem também essa sinergia dos três poderes podendo colaborar dentro dessa ótica de que a Minha Casa Minha Vida é uma realidade maravilhosa para as pessoas. O senhor estava falando no início, eu te interrompi, sobre a questão de valores de financiamento. O que o senhor queria explicar? Eu vou explicar com relação à alocação social. Mas eu queria também deixar registrado aqui que quando o presidente Lula fez esse programa Minha Casa Minha Vida lá em 2009 e depois deu continuidade com o governo da presidente Dilma, os municípios davam contrapartida. Diziam que iam fazer as creches, as praças, as escolas. Aí queriam os recursos para fazer as casas. Então o governo federal entrava com 1.000, como disse aqui, um local para fazer 1.000 casas, mas no compromisso de um município estabelecer ali uma linha de ônibus, fazer uma parada de ônibus, ou 2 paradas de ônibus, 3 paradas, creche, as escolas, o posto de saúde. A maioria dos prefeitos não cumpriram a parte deles. Por isso que deu esse problema. E agora, com essa nova modalidade, inverteu. Só se faz onde o terreno já tenha, porque a maioria dos municípios não cumprem. Mas quando o município cumpre, é uma beleza, porque um pacto federativo, é isso, Estado, União e município. O Estado entrar com uma parte. Agora mesmo, nós estamos construindo lá no Maranhão, estamos concluindo um empreendimento gigantesco, de 3.000 casas, lá na cidade de São Luís. São 3.000, é uma cidade de 12.000 pessoas que vão ali morar. Mas o Estado está entrando com a contrapartida, o Estado está fazendo a delegacia de polícia, o Estado está fazendo o quartel da polícia, o município está fazendo a UBS, o Estado está fazendo uma escola do ensino médio e a União completou, o governo federal, recursos para fazer 2 escolas do ensino fundamental e mais 3 creches e mais UBS. Então, tem muitos equipamentos com mais quadras, areninha, então vai ser um local adequado. Mas ali está o município participando, está o Estado participando e está a União. Então é afastado da sede do município de São Luís, lá da zona urbana. É um local rural, mas vai ficar bom. O local vai ficar adequado porque se juntou Estado, União e município para fazer esse empreendimento. E com relação à questão da locação social, o valor de 50%, o percentual de 50% do FAA é muito elevado. O próprio Ministério dos Direitos Humanos esteve nessa audiência pública, junto com o Ministério das Cidades, Caixa Econômica, e se entendeu que o máximo de 3% é um percentual bom para atender a locação social. A locação social é para você, que é necessário, é para você acolher as pessoas em situação de rua, é para você acolher os idosos que têm filhos, que vão herdar um imóvel, sendo que esses filhos têm uma renda acima do que enquadra o Minha Casa Minha Vida, então você vai acabar dando por herança um imóvel, um apartamento ou uma casa para quem não precisa e não está enquadrado. Então isso seria através da locação social. A União entraria com a construção, a proposta é de fazer uma parceria com o município para fazer a administração através talvez de uma PPP, como disse aqui o deputado Zé Neto, é muito difícil administrar esses imóveis. A maioria das pessoas não tem condições. Então,
num caso como esse da locação social, teria que ser muito provável uma PPP. E também, além dessas duas que falei, moradores em situação de rua e idosos, também para estudantes que vão sair de Feira de Santana para estudar em Salvador, para fazer um mestrado, tem lá um apartamento pequeno, para que ele possa também morar. Então é essa a ideia. Hein? Uma grande evolução, né? Essa também é uma evolução que é proposta, lá pela proposta do Minha Casa Minha Vida. Deputado Zé Neto, eu queria aproveitar, hoje o presidente Lula fez o anúncio de mudanças no Minha Casa Minha Vida, entre elas previu também uma cota de casas para as pessoas que são vítimas de desastres ambientais. A gente teve no ano passado no Rio Grande do Sul uma tragédia e ela se repete, lamentavelmente, em vários lugares. O senhor acha que também esse ajuste é enxergar melhor o projeto e ver que ele pode fazer mais do que ele vem fazendo? E como ele disse, nós tivemos o azar de passarmos 6 anos sem Minha Casa Minha Vida. Com a queda da presidenta Dilma lá atrás e com a ascensão também ao poder do governo passado, eles acabaram com Minha Casa Minha Vida praticamente. E criaram um programa que não tinha a faixa 1. Né? A Minha Casa Brasil, uma coisa assim. Não tinha. Casa Verde e Amarela. Casa Verde e Amarela. Passou 4 anos sem nenhum investimento do Orçamento Geral da União na habitação popular, no Então, quando a gente retoma um programa que não foi só deixar de investir, foi deixar de cobrar aos municípios o que tinha sido combinado lá atrás. Foi deixar de averiguar, foi deixar de colaborar com essas construções necessárias para que as pessoas tivessem qualidade. Quando você fala que o presidente Lula está olhando para os desastres ambientais, está olhando para o estudante, está olhando para o idoso, está olhando também para as pessoas de rua, ele está também olhando para o BPC. Porque sabe quantas unidades foram quitadas e dadas ao BPC? 1 milhão de unidades já foram dadas ao BPC. Por quê? Porque as pessoas que foram morar nessas unidades, é por isso que eu disse que é muito difícil você exigir ou achar que vai cobrar as pessoas a vivência em condomínio, que não é tão simples. Resultado, foi necessário, principalmente depois da pandemia, que as pessoas não estavam trabalhando. Grande parte das pessoas que moram, as famílias que moram no Minha Casa Minha Vida, são oriundas do mercado informal. Então foram 1 milhão de pessoas já atendidas pelo BPC. Então você vê a dimensão deste programa. Agora, como eu lhe disse, o segundo tempo do programa é que a gente agora tem que corrigir o que passou e, olhando para frente, reduzir o número, como já foi reduzido, de unidades para que a gente consolide melhor isso, melhorar a qualidade das unidades especificamente, com as suas novas especificações, muitas delas já instaladas, garantir mais segurança para essas unidades, garantir mais espaço para que os nossos jovens sejam acolhidos, principalmente na formação técnica, profissional, cultural, porque é preciso que a gente olhe a cultura como a alma que vai movimentar a alegria das pessoas, o sentimento de pertencimento, o sentimento de grandeza da vida, porque às vezes a gente coloca a cultura num plano muito distante dessas questões que são necessárias para a gente ter uma vida melhor, e eu tenho defendido que esses espaços também absorvam a questão cultural do esporte também. Então, eu acho que nós estamos aqui, Hildo, na sua comissão, na comissão que eu faço parte, nós estamos trabalhando de forma conjunta para que esse debate possa contribuir para que o aprimoramento desse, que é o maior programa habitacional do país, e do país não, do mundo. E o nosso país, é bom lembrar, que além dessa modalidade, tem as outras modalidades que são responsáveis por unidades de classe média, muitas delas com piscina, com condomínios adequados, que é a faixa 2, agora tem a 3, tem a 4, que dão para a classe média uma vida boa, uma vida que muitas vezes a gente fala assim, você mora na Minha Casa Minha Vida, eu não mora, porque toda vez que você tem um financiamento com aquele abatimento que você recebe, ali é uma política pública que deu certo, vai dando certo. Tá certo. Senhores, eu lamento porque a conversa está boa, mas o nosso tempo está encerrado. Eu queria agradecer a participação dos senhores e convidá-los, tão logo os projetos, os 6 que o senhor está relatando, caminho e o seu lá na sua comissão também, que a gente volte não só nesse programa, mas nos outros, para explicar melhor para os nossos telespectadores o que vem de mudança por aí. Eu agradeço a participação dos senhores. Fechado. Eu conversei aqui com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, e Zé Neto, do PT da Bahia, sobre as propostas que buscam atualizar o programa Minha Casa Minha Vida. Quer saber mais detalhes sobre esse tema, esses que tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet,
câmara.leg.br e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.